E já que a gente começou a falar dessa questão da testosterona, de outros hormônios que são existentes, acho que a gente podia pincelar, já começar a introduzir, falar sobre essa testosterona, como é que é essa dinâmica da testosterona no corpo feminino, porque a gente tem visto esse emprego de reposição de testosterona cada vez mais frequente, não é verdade? Sim, com certeza. O grande problema é que as mulheres, elas chegam hoje no consultório e elas todas querem dosar testosterona, né? E aí eu acho que vira uma comparação entre elas e entre elas com outros homens, por exemplo. E aí eu tenho um monte de paciente que, por um motivo ou outro, né, a gente acaba dosando e aí vem, sei lá, uma testosterona de 20. E aí a paciente fala: "Nossa, mas tá muito baixa. Você não vai repor testosterona?" E aí, porque fulana tem 300 de testosterona, eu sempre falo, olha, se fulana tem 300, É porque algo não está certo. se for natural, a gente tem que investigar o motivo. E se não for, ela tá usando alguma coisa, porque não é pra ter mesmo. É uma coisa que eu bato muito no pé. A gente é mulher porque a gente não tem testosterona, né? Isso é o que diferencia a gente quando a gente tá lá na embriogênese. É Exatamente. o hormônio feminino e o masculino, querendo ou não, né? Eu falo, você é mulher, você tem silhueta, você tem rosto feminino, A mama, voz, a pele é voz, porque diferente. você tem muito mais estrogênio do que testosterona. A testosterona, ela tem a sua função, né, dentro do nosso corpo, mas não é para ela ser alta a ponto de você querer, né, mudar o que a natureza fez desse jeito. Exatamente. Então, o que você está me dizendo é que a gente nem precisa dosar a testosterona na Na mulher. grande maioria das vezes, não. Só se você tiver mesmo uma suspeita. Qual que Exato. seria, doutora? Então, assim, essa questão de deficiência de testosterona nas mulheres, isso não existe, essa condição clínica, né? Então, a gente não tem indicação de dosar suspeitando que está deficiente, né? Não faz sentido isso. Então, até no laboratório mesmo, deveria vir só o valor de referência superior. Porque o inferior, teoricamente, não teria tanto valor pra gente, né? Já que até os ensaios laboratoriais de testosterona foram validados para homens com níveis hormonais mais altos. Então, a gente não tem tanta precisão nessa parte mais Para a mulher. abaixo, para a mulher, né? Então, a gente não consegue fazer muito esse uso clínico. Agora, diferente se eu tenho uma suspeita de alguma síndrome hiperandrogênica, né? Então, se eu tenho suspeitando que eu tenho uma mulher que está com hirsutismo, que está com uma acne mais grave, né? Uma oleosidade de pele, né, até com sintomas ali de virilização mesmo, né, de clitoromegalia, como a gente conversou, alteração de voz, atrofia de mamas. Então, tudo isso, né, remete a uma síndrome hiperandrogênica e eu tenho que, sim, que pedir, com certeza, né? Os casos mais simples, né, mais com níveis menores, uma síndrome de ovários policísticos, que é muito comum e pode acontecer, o hiperandrogenismo, né? Mas outros casos graves, né, como tumores ovarianos, tumores adrenais, né, que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, mas é nesses casos. Não pensando em deficiência, não faz sentido isso na prática clínica. Entendi. Mas só lembrando, né, que no caso, quando você tem a reposição hormonal em homens, né, trans, no caso, é uma condição diferenciada, né, que ela tá fazendo para fazer uma transformação ali Isso. e tal. E só deixando bem claro que essa questão do superandrogenismo seria o excesso de testosterona, a investigação dos sintomas devido ao Exatamente. excesso O excesso. e não a falta. E não,